Agora, um dado que é assustador. 1 em cada 4 brasileiros foi vítima de golpes digitais só nos últimos 12 meses, de acordo com uma pesquisa que foi feita pelo Data Senado em parceria com o Nexus. Esse levantamento ele mostra também que mais da metade das vítimas ganham até 2 salários mínimos. A gente separou uma imagem para te mostrar uma arte que foi produzida para entender aonde a porcentagem ela é mais significativa. Eu quero falar dos pontos do nosso país, onde as vítimas são encontradas com mais frequência, melhor dizendo. Nesse ranking, nós temos os 6 estados com os maiores índices nesse momento. São Paulo representa 30% na totalidade dos golpes. Mato Grosso com 28%, uma porcentagem muito próxima, inclusive. Depois, Distrito Federal com 27%, Roraima repete a mesma porcentagem com 27%, Espírito Santo com 26% e também Rio Grande do Sul com 26%. E ali é preciso entender essa identificação, se foi traçado um perfil, inclusive, para a gente conseguir verificar e como sair de um cenário como esse. Ninguém quer cair num golpe, ainda mais perdendo dinheiro e os seus dados sendo captados. Para entender os pontos dessa pesquisa, eu vou conversar agora com José Henrique Varanda. Ele é analista do Data Senado e coordenador desse estudo. Ele que já vai aparecer aqui no nosso telão. José, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, é um prazer grande estarmos presentes aí para esclarecer melhor o nosso estudo. José, nós acabamos de mostrar uma arte aqui, imagino que você tenha acompanhado também, e nós temos pontos muito diferentes do nosso país. Na região nordeste do país, na região norte, região sudeste, e os índices, eles chegam ali a bater 30% em São Paulo, que é a primeira colocação, indo de 28% até chegar a 26%. É possível traçar o porquê esses pontos são os mais escolhidos pelos criminosos? É possível chegar numa razão? A gente acredita que tenha muito a ver com a vida nas cidades. A população das metrópoles, das grandes cidades, que faz mais uso de serviços digitais, compras online, tem contas em bancos digitais, está mais acostumado com o dia a dia e também pela vida atribulada, né, que leva a recorrer mais a serviços digitais. Então, a gente vê essa associação muito forte. Tanto que tem uma associação também com o nível de escolaridade da pessoa. Quanto maior o nível de escolaridade, maior a incidência populacional de ser vítima de golpes digitais. Ou seja, a população com maior nível de escolaridade tem uma proporção maior de pessoas que foram vítimas de golpes digitais do que esse grupo populacional representa normalmente. E isso tem a ver também um pouco com essa, digamos, com um alfabetismo digital com maior uso digital, né? A intensidade do uso digital está muito associada aos crimes. A pessoa está mais tempo exposta a aplicativos, a tentativas de golpes e tende a cair mais. José, é possível localizar também nesse perfil que você nos traz nesse momento que quando nós olhamos numa métrica sobre salário, o grupo maior de vítimas nesse momento, ele permanece concentrado em quem recebe até 2 salários mínimos. E aí, conforme também há esse aumento, nós temos, o salário cresce, aí o número de vítimas também ele cai? Nesse caso da renda, não tem uma diferenciação propriamente, porque isso reflete a proporção populacional. Então, como nós temos a maior parte da população com uma menor renda, também no universo de pessoas que foram vítimas de golpes digitais nos últimos 12 meses, também o maior grupo, mas não tem uma diferenciação desse grupo populacional. As duas questões que mais diferenciam o nível de escolaridade e também a faixa etária. Pessoas entre 30 e 39 anos têm um pouquinho mais de incidência como vítimas de golpes digitais, e as pessoas mais velhas, as pessoas idosas com 60 anos ou mais, têm menos incidência de serem vítimas de golpes digitais. E aqui, novamente, o que explica esse uso de aplicativos, de contas digitais, de compras online. As pessoas idosas fazem um uso menor, né? Normalmente gostam de ir pessoalmente ao banco, não estão ainda tão habituadas a fazerem compras online, não usam tantos aplicativos, contas digitais, e isso, não que a tentativa de golpe não esteja acontecendo para todos, mas ser vítima, efetivamente perder dinheiro para esses golpes, se torna menor entre as pessoas idosas.
José, quando a gente olha para essa numeração e também esse perfil que nós vamos aqui olhando junto com você, é possível também, e para a gente destrinchar, quem está em casa entender, quando nós falamos de golpes digitais, a gente está falando de clonagem de cartão, esses dados que são colocados nesses aplicativos e também nesses sites, é por ali que é o início, esse processo de conseguir fazer o maior número de vítimas. Isso. A gente está falando exatamente desse tipo de crime. Entrar nas contas bancárias das pessoas, fraudar cartões, tentar conseguir informações de senha, fazer com que as pessoas transfiram dinheiro para outras contas por qualquer motivo que seja, né? Às vezes simulam sequestros ou outras razões. Grupos, né? A pessoa se passa por um amigo ou por um familiar pedindo dinheiro em grupos de mensageria. Tem vários, o universo é vasto, né, desses golpes. E o que a gente nota também é que eu acredito que os golpistas, eles façam experimentação. Então, à medida que alguns golpes vão dando certo, eles replicam aquilo. Então, também o que favorece também essa explicação de que os grupos metropolitanos, os grupos que vivem em regiões urbanas, sejam mais afetados também até por essa tentativa e erro dos golpistas. Quando nós olhamos para isso, José, a impressão é que eles fazem literalmente uma tentativa de fisgar cada vez um maior número de pessoas. Eles dificilmente têm essa análise de quem está ali recebendo essa mensagem, ou já há alguma definição que eles sabem exatamente qual é o alvo que eles são atingidos naquele momento. É uma tentativa quase que infindável de coletar o maior número de pessoas e verificando quem cai nesse golpe? Nós não avaliamos propriamente isso, mas o que a gente nota do perfil populacional, São Paulo com 30% e regiões como o Piauí e o Ceará, que são talvez mais remotas ou menos digitalizadas ou com menor número de usuários mais intensos, né, de internet, de serviços digitais, que é a tentativa e erro e os golpes que vão dando certo, por qualquer motivo que seja, por eles conhecerem melhor aquela região, por entender melhor o que dá certo com aquela população, dá certo, entre aspas, né, para os fins escusos deles, que eles adaptam melhor os golpes a certas populações, a certas regiões, e o que vemos é que aquela população de 30 a 39 anos, né, com maior escolaridade, e a escolaridade é muito associada com renda, e em regiões urbanas, e que são usuários intensos de tecnologia e de mídias digitais, e bancos e serviços por aplicativos, compras online, etc. Você que acompanha isso de perto, e para a gente encerrar, é exatamente o ponto para conseguir combater esse nível de criminalidade é a alfabetização digital. É tentar, de alguma forma, olhar para essas pessoas mais idosas, aquelas que têm um conhecimento um pouco mais reduzido em tecnologia e fazer aquele ato de explicar como funciona, onde não clicar, qual tipo de mensagem responder. Essa é a única maneira no momento? Eu acredito que sim, além de, claro, bancos, plataformas tomarem precauções, né? Não só nessa parte de divulgar e de melhor informar, mas também de criarem linhas de defesa, outras formas. E a gente tem visto isso acontecer, né? Os bancos não têm se relacionado mais por esses canais digitais, eles procuram confirmar. A gente tem aprendido a lidar com o problema, mas é também um jogo de gato e rato, porque os golpistas vão aprendendo a lidar também com as salvaguardas. Uma outra questão que estamos publicando no relatório é a associação dos golpes digitais com endividamento e com o uso de apostas esportivas. Pessoas que são mais endividadas sofrem um pouco mais de golpes digitais. Aqui eu não sei dizer se o golpe digital levou ao endividamento ou se o ato da pessoa estar endividada às vezes torna ela mais propensa a cair num golpe, tá? E também pessoas que estão endividadas recorrem mais a apostas esportivas em aplicativos de bet. O relatório será divulgado amanhã, dia 1º de outubro, no site do Data Senado, que fica no portal do Senado Federal, senado.leg.br.
José, levantamento extremamente importante. É preciso ter conhecimento desses números, quais são as localidades mais críticas nesse momento, para que as atitudes, não só, obviamente, essa educação que precisa ser realizada para se mexer nas redes sociais, essa alfabetização digital, mas também as políticas que podem ser adotadas pelas instituições para reduzir e zerar esses números. José, muito obrigado por falar conosco, trazer um pouco das informações. Estaremos de olho no relatório. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite, viu? Boa noite, até mais.